Gostaria de começar cumprimentando de uma forma muito carinhosa André Quintão, nosso secretário nacional de Assistência Social, Carlos Braga, secretário de Estado, do Estado de Pernambuco, de Assistência Social, aqui representando o FONSEAS, nossa eterna ministra, síndica do universo, Márcia Lopes, que na verdade é uma grande agitadora política desses SUAS, e quando o negócio estava bem ruim, ela não deixou a peteca cair em momento nenhum. E esse reconhecimento o Brasil tem por você, Márcia, e dizer de como é importante para a gente que vocês estejam aqui, porque isso reforça, isso endossa uma maturidade institucional desse CONGEMAS, simboliza as tantas relações institucionais que o CONGEMAS vem conseguindo construir ao longo dos anos. E a gente não esquece um evento que a gente teve, a Andréa vai lembrar disso, acho que foi lá em Alagoas, e a gente não tinha autoridade para completar a mesa, e a gente foi colocando os presidentes de todos os CONGEMAS, porque não tinha um deputado, não tinha uma entidade, não tinha um secretário de Estado, não tinha ninguém, Márcia, para compor a mesa. E a gente olhar agora para a trajetória que a gente vem construindo, sabe, que é fruto do esforço de todos aqueles que vieram antes, a gente agradece, a gente reconhece e a gente assume esse desafio de seguir fortalecendo e ampliando essas relações institucionais desse colegiado. Gostaria de cumprimentar também de forma muito carinhosa aqui Ieda Castro, porque o meu lugar de fala é de gestora municipal do Nordeste. E Ieda é para a gente do Nordeste essa inspiração, esse farol, assim, essa orientação de Ieda, como é que a gente faz, Ieda, como é isso, né? Minha queridíssima também companheira André, que tenho certeza que compartilha desse sentimento, né, André? Ieda é nosso norte lá no Nordeste. Arimateia também, nosso diretor do Fundo Nacional, que veio do chão do município, que foi gestor municipal e que está agora do mesmo lado que Elias vai estar em breve, mas que sabe os percalços que a gente enfrenta quando mais estava ali. Quando é que vai ter repasse? Sabe o sofrimento da gente que é esperando o repasse chegar para poder fechar a folha, para poder pagar fornecedor, para poder ver se consegue executar aquela ação que o pessoal lá do Serviço de Convivência está querendo, enquanto o dinheiro não chega, a gente não consegue. E a Arimateia, né, tem feito, desde que assumiu, um bom trabalho, pensando nos municípios e com um diálogo muito transparente, muito verdadeiro, isso é muito importante. Sheila também, querida, que bom que você está aqui, minha conterrânea, companheira de outros espaços. Agradecer de forma muito especial a cada um e a cada uma que está aqui, né, que está hoje. Eu estou falando em nome de vocês, porque a gente está assumindo um compromisso coletivo, mas aqui, em nome de Elias e de Valdir Osmar, agradecer à diretoria que, né, por hora encerra essa atuação. Uma diretoria que não teve uma missão fácil, né, Elias? Que foi uma articulação feita toda por telefone, que foi eleita numa assembleia virtual e que enfrentou talvez um dos momentos mais difíceis que a gente enfrentou, que o Brasil enfrentou pandemia, enfrentou distanciamento, enfrentou o esvaziamento do conceito da noção de políticas públicas enquanto responsabilidade do Estado, e o CONGEMAS estava lá, né? Tem um ditado que a gente fala no Nordeste que é assim: Deus, o pote da rodilha, me ajudem aí. Quem não pega a rodilha, não pega a rodilha. E Elias, Valdir Osmar e Companhia Limitada, e eu e Magali, todo mundo que estava nessa primeira gestão, botou a rodilha na cabeça e pegou o pote e entregou o pote cheio, inteiro, cheio d'água, porque para mim é muito simbólico pensar na pandemia. Quando a pandemia chegou, que a gente não sabia o que fazer com os serviços e que a gente não tinha comando único, a gente não tinha orientação. No meu município, todo dia a gente se reunia para saber como é que ia fazer amanhã. A Mariana trabalha comigo aqui, sabe o que a gente está falando. A gente se reunia de noite para decidir como é que ia ser amanhã, porque a gente não tinha orientação. E aí o CONGEMAS, cumprindo com o seu estatuto, cumprindo com sua função social, institucional, chegou junto. Antes que viesse qualquer orientação do governo federal, o CONGEMAS estava lá, orientando, pautando, fazendo live, dando suporte aos municípios, porque enquanto os debates acontecem aqui em cima, a vida lá embaixo está acontecendo. A vida lá no chão que a gente pisa, no chão dos municípios, ela está acontecendo. E a gente precisa dar respostas imediatas. Não dá para esperar que no âmbito das decisões as discussões sejam feitas, os encaminhamentos sejam aguardados, porque a gente precisa dar respostas hoje a quem bateu hoje na nossa porta. E aí, enquanto eu ouvia aqui as falas, eu
me lembrava de quando eu saí da faculdade. Eu sou assistente social, e aí quando eu saí da faculdade eu dizia assim, eu sou técnica, eu não sou política. Se há pouco, assim, bem. E aí comecei a trabalhar no CREAS. E quando eu me vi frustrada, porque as limitações institucionais não permitiam com que eu efetivasse as intervenções técnicas que eu sabia fazer, eu segui isso aqui, ó. A missão começa onde você está e termina onde Deus quer. E foi assim que eu vim parar aqui. Com aquela indignação lá de trás e com os questionamentos que eu fazia e que fui levando para os espaços onde eu ocupava. E quando cheguei na gestão municipal e que entendia por que a gente não conseguia efetivar, por que a gente tinha aquelas dificuldades e que você vai puxando e vai ocupando os espaços. E hoje, quando eu assumo a presidência do Congemas, eu volto meus pés lá para aquela técnica que começou a atuar no CREAS e que tudo que queria era ter a felicidade de ver a intervenção técnica bem sucedida lá na ponta. Porque é isso que continua a mim, e acredito que a todos vocês, motivando, incentivando e sendo o pilar e sendo o foco principal da nossa atuação. A gente se articula aqui, a gente faz articulações políticas, Márcia, né, que não para de articular. A gente dialoga, a gente constrói alianças, a gente pensa projetos, mas o nosso objetivo principal é esse. É voltar para casa, voltar para o chão do nosso município e saber que a gente pode, que a gente consegue transformar a vida de quem está esperando por respostas e intervenções nossas. No dia que a gente perder isso de vista, a gente está fazendo tudo errado. A gente precisa voltar 2 casas e recomeçar. Então, é com muita honra, mas também com muita responsabilidade, minha gente, que a gente assume hoje essa missão. Uma missão que tem desafios grandes quando a gente olha para fora. A gente precisa falar sobre o fortalecimento do Pacto Federativo. Carlos, você aqui representa o Estado. André, você aqui representa a União. A gente precisa falar do Pacto Federativo não só do ponto de vista do financiamento e do cofinanciamento, mas também das relações institucionais, para que cada ente federado cumpra o seu papel, para que não descaracterize o SUAS, para que o SUAS seja único, para que o comando seja único. A gente precisa fortalecer esse debate do comando único da assistência social e do fortalecimento da identidade da política de assistência. Porque o que a gente tem visto hoje são ministérios outros, André, que fazem debates, que fazem pautas e que fazem encaminhamentos que lá no município vem para a assistência social executar. Então, se Direitos Humanos faz uma pauta e não chama a Secretaria Nacional de Assistência, é lá na assistência social que o município vai acolher. Se o Ministério da Mulher, se a pauta da segurança alimentar, se tudo isso não fizer interface com a assistência social, vai ficar cada vez mais difícil para a gente dar conta, para a gente operacionalizar isso no município. Porque os ministérios, as secretarias nacionais são muitas, mas quando a gente vai para o município, é tudo nessa nossa secretaria de assistência social, de promoção social, de desenvolvimento social, é tudo a gente que dá conta, a gente sabe. Então a gente precisa pautar isso. A gente precisa pautar o papel do SUAS no combate à fome, à pobreza, no combate às desigualdades sociais, porque acaba gerando para a gente uma culpa, uma sobrecarga que não é só nossa. O SUAS em si, a política de assistência em si, não tem como dar respostas sozinho, de forma efetiva, no combate à fome, no combate à pobreza. O debate é muito maior, e se a gente não tem essa compreensão do coletivo, de quem chega junto, de quem cria oportunidades, a gente vai ficar sempre nessa sensação de frustração, de não estar conseguindo dar conta do recado. A gente precisa, né, parece que, eu acho que é o mal do presidente, que fala tudo a mesma coisa, a gente precisa falar sobre financiamento. Porque enquanto a gente não tiver um financiamento assegurado, é aquilo que o Valdemar falou, a gente achou que tinha uma democracia, a gente achou que tinha um SUAS consolidado, e aí no primeiro vento que soprou forte, a gente teve que se segurar para não cair. Então, enquanto a gente não tiver um financiamento assegurado constitucionalmente, a gente não vai conseguir ampliar os nossos debates. A gente vai estar sempre voltando e dizendo que a gente precisa de recursos, que a gente precisa de orçamento, e fazer igual foi em 16, 17, 18, 19, 20, de bater na porta de deputado para pedir complementação de orçamento, para poder fechar um ano. E não dá mais, a gente vai comemorar agora, essa semana, 30 anos da LOAS. E não faz mais sentido a gente continuar pedindo a mesma coisa que a gente pedia lá atrás. Então, a gente precisa criar uma agenda real para a aprovação da PEC 383, que é o que a gente tem hoje de mais avançado e mais perto do que possa dar para a gente um chão seguro, para a gente ampliar e para a gente
qualificar mesmo a nossa gestão. Eu costumo dizer que enquanto o gestor está fazendo conta, tentando pensar estratégias de criatividade, de como fazer aquele recurso pequenininho esticar, de como não precarizar os serviços, a gente está perdendo o tempo e a energia de fazer coisas que poderiam dar muito certo. Mas a gente está lá preocupado em lutar por orçamento, lutar por recurso e sobreviver nos nossos territórios e nos nossos municípios. A gente precisa falar sobre as especificidades locais, né? Entendendo que isso é o que nos compõe, isso é o que caracteriza o Congemas. Quando a gente integra uma diretoria com todos os estados, né, da federação, com todas as representações de bordo do município, é porque a gente precisa trazer no nosso discurso, no nosso planejamento e nas nossas práticas essa pluralidade, essa diversidade de territórios que o Brasil tem. E aí, quando a gente estava construindo, né, Magali e Valdir Osmar, a nossa chapa, que nome a gente vai dar? A gente vai falar de quê? E aí, quem tem uma ideia? Valdir Osmar fazer, não, vamos pensar aí. E qual momento que a gente está vivendo? Quando a gente deu esse nome, Elias, resistir, consolidar e avançar, a gente entendia que a reconstrução já era algo em curso. Não vamos mais pautar a reconstrução, porque a reconstrução está acontecendo. Talvez a reconstrução ainda não tenha chegado aonde a gente esperava que chegasse. Mas é importante também a gente demarcar o espaço dos municípios nessa resistência. Porque se não fossem os municípios, os SUAS talvez não tivesse sobrevivido. Sobretudo com o financiamento, com a execução, com as inovações. Eu acho que quando a gente fala de reconstrução do SUAS, se a gente não olhar para as experiências do município, a gente está reconstruindo errado. Porque quando tudo ia desmoronar, quando disseram assim, fecha serviço de convivência, e os grupos do WhatsApp estavam bombando com os usuários dizendo, estou com saudade, e agora o que a gente faz? A gente se reinventou. A gente criou estratégias e aí saiu nesse Brasil inteiro experiências diversas, experiências bem-sucedidas, que mostrou que o município está na base dessa reconstrução, porque a gente tem essa capacidade. Não é só a execução, não é só ofertar as seguranças socioassistenciais, é também de pensar criticamente essa política, é também de reinventar essa política, e que eu acho que deve ser, para onde a gente deve olhar nesse novo momento, nessa reinvenção desses SUAS, como modernizar esses SUAS, como transformar esses SUAS mais dinâmico, mais próximo e de mais fácil compreensão para a população, que ainda insiste, que ainda resiste em entender e saber o que é a política de assistência social, mesmo o nosso usuário. E a gente fazer essas reflexões. Então, e aí quando a gente pensou no nome, né, resistir, consolidar e avançar, foi entendendo isso, que esse processo de reconstrução ele estava em curso, que a resistência vem sendo feita há muito tempo, mas que agora é hora de amadurecer esse debate, agora é hora de consolidar, agora é hora de avançar, agora é hora de ampliar esses horizontes. E aí eu já trago aqui também, André, a proposta de que a gente pense no modelo, né, de fortalecimento institucional desse colegiado, da mesma forma que a gente tem no SUS, na relação do governo federal com o colegiado, entendendo que é, como o Elias falou hoje, o maior espaço de defesa e de fortalecimento dessa política pública. E a gente, né, precisa dialogar nesse sentido de ter esse reconhecimento. Então, minha gente, é isso. Né? Acho que as falas que tiveram aqui foram muito simbólicas, não só para mim, mas para a gente, porque a gente assume esse compromisso coletivo. E antes de olhar para fora, né, de todas essas pautas que eu falei, que aqui são importantes e que são urgentes, eu acho que a gente precisa olhar para dentro. Eu acho que a gente precisa, para garantir a representatividade, essa informação que Magali traz, né, de 1.800 municípios, 1.080 municípios associados, isso não é só reflexo do distanciamento de alguns municípios, mas é reflexo também da complexidade e da especificidade de legislação dos COEGEMAS. Né? Cada COEGEMAS trata os seus municípios associados de uma forma, cada COEGEMAS entende quem está associado, que paga anuidade, ou que o município que está no território. Então a gente precisa, antes de pautar, né, antes de se colocar nessas lutas maiores, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa fortalecer os nossos COEGEMAS. Muitos ainda não estão formalizados, não estão ainda institucionalizados, porque a nossa representatividade, né, o que eu falei, a gente está num país de dimensões continentais, que é plural, que é diverso, que tem especificidades territoriais muito distintas.
Então, para que a gente, enquanto diretoria, eu não falo só da diretoria executiva, eu falo da diretoria ampliada, para que a gente possa fazer uma representação legítima, a gente precisa estar junto dos COEGEMAS, e os COEGEMAS precisam ser esses espaços de representação dos municípios. Então, antes de mais nada, é importante que a gente olhe para dentro, que a gente fortaleça os COEGEMAS nessa relação com seus municípios, para que aí sim a gente possa fazer todo o processo de que os COEGEMAS, inclusive, cumpram sua função estatutária, né, que está lá no nosso estatuto, de ser o Conselho Consultivo do Colegiado Nacional. Então, a gente sabe que tem os que estão mais avançados a nível de organização institucional, outros que ainda estão sofrendo com dificuldades, com alguns desafios, e o nosso papel primordial precisa ser esse, para que a gente tenha representatividade, para que a gente seja um colegiado que, de fato, fale pelos 5.568 municípios brasileiros. A gente precisa começar fortalecendo as nossas bases, e esse é o nosso compromisso principal. Então, agradecer a presença de todos e todas que estão aqui.